Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de novo aqui com o professor Luiz Alessandro da Silva, aí, que é o coordenador de ensino médio da regional de Blumenau, não é isso, Luiz? Isso. Perfeito. O que você faz aí de interessante? O que envolve esse teu trabalho, Luiz? Depende, né? Vamos lá. Primeiro no meu ambiente aqui. Esse ambiente que eu estou aqui é um laboratório de formação em tecnologias para os professores. É um projeto que nós temos Estado e universidade. Então a gente vem para cá, traz os professores para cá. Existe o nosso grupo, a nossa equipe de formação dentro da secretaria, que em parceria com a universidade acaba utilizando esse espaço para fazer a formação. Na real, é um grande espaço maker, tá? Lá atrás tem robótica, aquele vermelhinho ali é a nossa cortadora laser, que do lado tem uma impressora 3D, então é um ambiente bem disruptivo para trazer o professor para esse ambiente das tecnologias. É um espaço que nós temos aqui desde 2017, funciona legal, tem um bom trabalho, assim, diretamente com os professores. Perfeito, me parece bem a Escola do Futuro que eu conheci lá no projeto de mestrado de tecnologia em Lisboa, né? Da Neuza Uhum. Guerreiro, não sei se conhece, que Conheço, sim. tá. Esse ambiente, ele é basicamente nessa linha, tá? Já surgiu já há alguns anos atrás, entre uma parceria Estado, Universidade e o CIEB, que é um instituto de pesquisa, né? A gente montou, existem dois espaços como esse no Brasil, um aqui em Blumenau, outro em Maceió, e a gente sempre utiliza ele com um ambiente bem disruptivo. A partir desse projeto, né, existem também os espaços makers dentro das escolas. A ideia realmente é um espaço onde eu tire o professor, né, e o aluno, né, mais aqui a gente trabalha com os professores, do ambiente da sala de aula normal e traga ele para um ambiente mais suscetível ao aprendizado. Até ontem a gente tinha aula de mestrado aqui, estava trabalhando com os alunos do mestrado em empreendedorismo, que está muito ligado com o ser maker, né? E a gente ficou uma discussão bem legal de como isso pode trazer melhorias, né, para o aprendizado do nosso aluno. É um ambiente bem legal de se trabalhar. Não, parabéns, eu reconheci logo aí a iniciativa, a ideia, né? Modelo fantástico. Para quem não acompanhou as conversas anteriores, eu participei aí de um talk de IA organizado por vocês, né, em Blumenau, Uhum. no mês passado, e aí a gente começou a trocar informações, porque você era para ser um palestrante do evento, mas acabou que o evento já tinha 3 pessoas e o tempo era muito curto. E aí a gente Isso. começou a estender essa conversa daquilo que você não pôde dizer no evento, né, para algumas gravações. E você já nos ajudou bastante aí, já com ideias de realidade aumentada, né? Que você trouxe o famoso cubo ali da Merge, né? Que o pessoal Isso. adorou, né? A camiseta estilizada, né? Também você trouxe. E aí eu fiquei curioso, porque a gente participa do mesmo grupo, né? De um grupo ali, IA Educa, no WhatsApp, com algumas pessoas bem interessantes, muito inteligentes, né? Aliás, ali o grupo é muito forte, dá para perceber ali pelo nível das pessoas. E às vezes a gente não consegue aprender tudo porque está todo mundo ocupado, né? E aí eu pedi essa conversa hoje para você nos ajudar para entender um pouquinho melhor como é que a gente pode usar o LM, da Google e a Google Hugo, também, né? isso. Para fazer, por exemplo, analisar um relatório. Vou explicar por quê. Hoje eu recebi um relatório muito interessante sobre o risco da IA em relação aos empregos. Está em inglês e tal. E aí eu faço o modelo tradicional. Eu tenho um GPT, que é PDF Master, que eu criei, que eu faço o seguinte, eu peço para ele ler o PDF na versão paga do ChatGPT, e aí ele divide a revisão em 3 partes. Porque se eu peço para ele fazer uma revisão única, pelo número de tokens, né, ele faz uma revisão, Bem grande, um né? resumo pequenininho. Mas eu consigo, divide em 3 partes, quando terminar a primeira parte eu digito C, e aí ele continua. E com isso ele fica muito melhor. Então, eu consigo fazer isso. Só que a maneira como você faz, como até o Gênesis fez, ou mesmo o que o Samuel Levi fez, Isso. ficou muito mais aprimorado, né? Então, eu queria conhecer um pouquinho mais. Acho que seria bom as pessoas conhecerem. Vou compartilhar minha tela para mostrar o arquivo. E depois Isso. você pode Depois eu vou compartilhar a tua. compartilhar a minha aqui para a gente Perfeito. fazer a prática, né? Perfeito, perfeito. Vou mostrar aqui o arquivo aqui, ó. Acabei de abrir o arquivo, é esse aqui, ó. Quer ver, ó? Esse aqui, ó. Ó. Uhum. Esse é um arquivo bem interessante ali, né? Um relatório global, né? E eu acredito que esses relatórios, as da Unesco, os relatórios que são produzidos, né,
por entidade, faz uma pesquisa bem aprofundada, né? Seja importante todo mundo conhecer, né? Para até fazer a crítica do processo, né? E eu peguei, o que eu fiz hoje, então? Eu peguei esse relatório, fui ali no ChatGPT, estou usando esse meu PDF Master aqui, então o que eu fiz? Eu fiz o upload e pedi para ele fazer um resumo bem detalhado para divulgar o relatório. Aí ele começou a organizar, né? Ele deu uma resposta, aí na primeira parte, aí ele falou aqui, ó, 24% das tarefas são altamente expostas à automação, com mais de 58% apresentando exposição média, e aí ele vai dizendo quais são. Aí eu digito C, ele continua, ele detalha como é que a pesquisa foi feita, né, nos 73 países, né, e digito C, ele faz a terceira parte, e aí eu fiz aqui, ó, quais são os empregos mais afetados pela IA, por exemplo. Então é dessa forma que eu analiso o PDF. Eu quero ver, você mostrar qual a forma que você pode analisar também. Vamos ver que ele vai dizer quais são os empregos que seriam mais afetados. Ele está usando o relatório, obviamente, para fazer a resposta, né? Exatamente. Então ele lê o relatório e está fazendo isso. Ele não vai pegar fora do relatório. Foi essa a instrução que eu dei para o GPT, né? E aí, ele falou ali, ó, empregos secretários, assistentes administrativos, operadores de entrada de dados, recepcionistas e outros cargos administrativos que fazem tarefas rotineiras, né? Esses são particularmente vulneráveis à automação, né? Além disso, a automação tende a afetar desproporcionalmente as mulheres, especialmente em países de alta renda, pois elas dominam essas ocupações. Outros setores que também enfrentam impacto incluem trabalho em call centers, principalmente em países como Índia e Filipinas, que possuem uma grande força de trabalho nesse setor. Então, é o resultado do relatório, a gente pode depois ler com mais calma. Agora está contigo. Vamos lá, eu vou mostrar duas coisas, né? Eu acho que é legal até a gente conhecer um pouquinho, né? Eu acabei fazendo algo... é a famosa coisa de professor, né? Montei aqui uma apresentação, depois eu coloco ali, coloca para o pessoal para poder assistir, tá? Acho que é bem importante até, porque assim, ó, eu vou passar bem rápido só para a gente ter uma introdução, e depois a gente vai para a prática do que a gente precisa aqui, realmente, que é conhecer a ferramenta, tá? Então, é uma apresentaçãozinha simples, bem simples sobre o que é o Google LM, tá? É uma ferramenta do Google, uma ferramenta recente, tem lá 1 ano mais ou menos. Basicamente, é uma ferramenta que usa a inteligência artificial com seus próprios dados. Não muito diferente do que tu fez, né? A diferença é que essa é uma ferramenta em que eu tenho ela de forma gratuita, né? Para quem não é profissional da área específica, que já está mais avançado no GPT, ou no RStudio, ou em qualquer outra ferramenta, uma ferramenta mais simples aqui, que a gente pode estar utilizando. Eu treino ele, né? Basicamente eu coloco o material, insiro os meus arquivos e treino ela para que ela possa, então, através de uma linguagem mais específica, mais simples, desenvolver as minhas atividades. O que é legal aqui? Ela é exclusiva, ela é personalizável e ela tem, né, enquanto agente, tem um controle total desse processo. Eu vou direcionar o que eu quero que aconteça dentro desse ambiente, né? Alguns recursos, né? Eu consigo fazer o upload de arquivo, eu consigo ter uma interação mais intuitiva, porque a própria ferramenta já me gera algumas perguntas, alguns resumos pré-definidos, vai me resumir as guias, e uma coisa interessante, né, que eu queria até mostrar, é a possibilidade dele gerar um podcast. Neste momento, o podcast ele está somente em inglês. Acredito que nos próximos dias, né, próximos meses, ele deva estar gerando em outras línguas também. Mas ele gera um podcast com 2 pessoas conversando, interagindo em inglês, e aí é questão de cada profissional, né? Para quem quer treinar mais o listening em inglês, fica mais fácil. Mas é uma ferramenta bem legal, muito, muito próxima. E aí eu vou criar aqui os passo a passo. Como é que eu crio um notebook, como é que eu faço o upload do arquivo, como é que eu exploro esses recursos, né, que a gente vai fazer, qual é a interação que eu tenho, quais são as perguntas frequentes, como é que eu posso personalizar o meu prompt, como é que eu posso detalhar as respostas a partir do prompt personalizado ou das perguntas, que é o que tu fez, né, professor? Quando tu insere o teu arquivo, pede para ele gerar um resumo, e a partir disso tu começa a conversar com esse ambiente,
fazendo perguntas específicas, então ele está me dando respostas detalhadas a partir de um prompt personalizado. Eu consigo salvar e organizar esse processo, como tu já colocou ali na tua, rapidinho, tu já colocou ali um ambiente onde eu tenho essa ferramenta salva, e eu consigo salvá-la, organizá-la em vários arquivos. É como se fosse um caderno de resumo, né? O próprio conceito do Notebook LM é isso, é ter vários cadernos, vários ambientes salvos, onde eu consigo ir trabalhando com ele e desenvolvendo. Essa funcionalidade do podcast, hoje, que é somente em inglês, né? E aí depois a gente coloca, não sei se o professor já chegou a testar, mas é muito, muito legal, assim, a ideia de que você consegue ouvir duas pessoas conversando de forma natural. É óbvio que a linguagem é inglesa ainda, né? A fala é inglês, mas é uma interação tão natural que a impressão que você tem é de que realmente existem duas pessoas, né, um homem e uma mulher ali, conversando, uma voz masculina, uma voz feminina, conversando de forma muito simples. E independente do tamanho do texto, seja ele curto, seja ele longo, ele vai produzir esse podcast, que depois eu posso fazer o download dele e compartilhar ele de forma normal, pelo WhatsApp ou por qualquer outra plataforma, ok? Um dos pontos que a gente tem, né, de utilizar os benefícios desse podcast nada mais é do que esse aprendizado auditivo, né? Nós sabemos que existem formas de se aprender. Alguns são visuais, outros são auditivos, outros necessitam ter ali o manual, mas é mais fácil, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de ter o podcast sempre, e o legal é que ele vai criar um podcast personalizado, né? Que eu coloquei o ponto negativo neste momento é que esse podcast está em inglês. Mas, por outro lado, eu posso treinar, né, o inglês, e acho que é tão importante quanto, né? Linguagem natural. Né? A ideia mesmo era a gente fazer alguma coisa bem simples aqui, para se entender como ele funcionava. Né? E aí eu termino essa minha rápida apresentação, porque a ideia aqui era ser rápido mesmo, né? Que é uma ferramenta poderosa, gratuita. Essas aqui são as frases, né, a palavra que a própria Google dá. Uma ferramenta poderosa e gratuita que oferece uma experiência de aprendizado personalizável e envolvente. Né? Eu acho que isso aqui é extremamente importante. E aí a gente parte aqui para a ferramenta Notebook LM. Então aqui eu tenho já alguns que eu uso bastante, né? Eu vou apagando ele, né? Se eu clicar ele, deixa eu colocar ele aqui, ó. Abrir, se coloca Notebook LM, ele vai abrir esta primeira página inicial, você clica aqui em Try Notebook, né? Entra aqui na ferramenta, e ele já vai acessar a minha ferramenta. Então, ele vai carregar os meus espaços. Como é que eu faço isso? É muito simples. Novo notebook, ele vai pedir para eu adicionar as origens. E o que eu posso colocar? Artigos PDF, .txt, Markdown, áudio, por exemplo, eu posso fazer aqui. Posso pegar arquivos aqui do meu Google Drive, lembrando que eu já estou logado lá na minha conta, né? Posso não ter os meus arquivos do meu Google Drive, meus documentos, não preciso ter um arquivo externo, posso colocar aqui. Posso colocar um link, seja de um site ou seja de um YouTube, um link de YouTube, ou posso basicamente colocar um texto copiado aqui. Então, estas são as formas que eu tenho de fazer o upload aqui dentro da minha ferramenta. Eu vou subir... Oi. Primeira pergunta. Tem limite de tamanho de arquivo? Segunda pergunta. Você paga alguma coisa por isso? Não pago nada. Ele é gratuito. É uma ferramenta gratuita da Google. Né? O que é importante saber? Mesma coisa com o Google AI Studio. Eu preciso estar logado e linkado ao meu Drive. Ok? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma conta Gmail, aquela conta Gmail básica, gratuita, ela tem um limite de armazenamento, que é 15 GB. Se por um acaso eu já estiver excedendo os meus 15 GB, aí é óbvio que ele não vai deixar, porque ele vai pedir espaço para eu inserir a informação. É o único ponto que tem ali. Então, é só lá limpar, enfim, ou, como a gente sempre faz, eu preciso ter uma conta só para isso.
eu vou lá e crio uma conta Gmail gratuita, os 15 GB, e eu tenho 15 GB para estar subindo material, e aí tem um monte de espaço para trabalhar. Quando aquilo não me interessa, posso fazer, né, o download, deletar ele, e se vai. Eu vou pegar aqui, por exemplo... Não, terceira Oi. pergunta. Vai lá. Pergunta. Tem o ChatGPT, tem lá o PDF, chat PDF e tal. Chat PDF. Qual é o grande diferencial dessa ferramenta em relação a essas outras duas que eu te falei, que também faz algumas coisas parecidas? Me explica. Vamos lá. ChatGPT, na sua forma gratuita, ele tem limites. Né? Esse é o ponto. Né? Eu não estou pagando o GPT. Então, eu tenho limites de uso de tokens. Esse é o ponto. Chat PDF, também, ele tem limite de tokens. Aqui no Notebook LM, eu não tenho esses limites de token, além de que o material que eu estou usando vai ficar salvo dentro do meu Drive, ele não é compartilhável, como o chat PDF, que ele acaba colocando isso na nuvem. Então, se eu quero ter um material só meu, eu vou utilizar só essa ferramenta. Eu acho que o que mais, o ganho maior que ele tem, é literalmente ser uma ferramenta dentro das ferramentas Google, né? Eu sou um defensor dessas ferramentas, gosto muito delas, não que as outras não sejam boas, mas eu tenho essa melhor aptidão com ela. Outro ponto, eu tenho ela de forma gratuita, com tokens deslimitados, né? Mas a quantidade de tokens é muito maior, sem o limite diário que nós temos. E está aqui direto. Eu tenho um limite de colocar 50 arquivos aqui dentro de uma única vez. Já no chat PDF, ele te coloca acho que são 6 arquivos por vez, e dependendo do tamanho do arquivo, fica complicado. Então, se o arquivo é muito grande, eu utilizo o meu Google Drive, jogo para o Google Drive e puxo ele de lá. Então, não vai ter problema nenhum com o tamanho. E a última pergunta, prometo. Por que isso aí não está dentro do Gemini? Por que a Google fez essa diferenciação? A Google está separando as ferramentas de forma individual. O Gemini é o chatbot mais simples, mais conhecido. O Google Studio já é o desenvolvimento. O LM é uma outra ferramenta, né? Como política, eu percebi que eles estão separando as ferramentas para o uso de forma individual. Talvez seja uma questão de marketing, não sei, né, de que você vá procurar mais informações. Se você entra dentro do Workspace, né, da ferramenta Workspace, tu não vai encontrar ele facilmente. Ele não está lá. Né? Da mesma forma que é o criador de imagens da Google. Ele não está dentro. Então, são ferramentas de forma separada que estão dentro da Google que, por sua vez, acabam tendo essa diferença. Uma coisa legal também dessa ferramenta é que ela está em tempo real. Não sei se tu chegou a perceber, mas de uns dias para cá, você vê tanto o Gemini quanto o Studio, ele não dá, muitas vezes, uma resposta tão completa quanto o GPT, porque ele está seguindo algumas regras da internet, né, do acesso online. Então, ele acaba restringindo algumas informações por conta dessa regra de restrição. E aí tem questões lá de que, já vi alguns casos, estão questionando a OpenAI por estar utilizando informação como plágio, enfim, tem alguns quesitos. A Google já deu esse passo à frente, junto a mesma coisa com a Microsoft, né, de tentar restringir algumas informações para não gerar esse problema para o usuário comum, né, aquele usuário que não tem um conhecimento tão a fundo. Esse é como se fosse a rodinha da bicicleta para quem está aprendendo ainda. Por isso que é uma ferramenta de início, uma ferramenta de entrada para pessoas que ainda estão entrando nesse universo e já querem começar a brincar, gerar um material personalizado. E outro comentário por exemplo, eu que não vinha programando, com o Google Colab, eu consegui fazer muitas coisas interessantes que me ajudaram no meu trabalho. Ou seja, a Google, como sempre, trazendo ferramentas, né, para a gente poder usar. Então, não seria diferente agora, né? Só que, como diz, talvez a estratégia da OpenAI é colocar um pacotão. Por exemplo, eu faço quase tudo que você está falando lá no ChatGPT. Talvez não faça com a mesma qualidade, mas e também tem essa questão da privacidade. Por exemplo, um advogado, ele não quer subir um processo
Porque sobe o processo para lá, o que acontece? Pode ser que esse dado seja anonimizado, né? Eu sei que não vai aparecer o nome das pessoas, mas está lá no treinamento deles. Enquanto, talvez em notebook LM... Ele vai ficar dentro do seu arquivo único, né? Ele não vai ter externo. É IA também, é generativo também. É generativo também. E usa essa tecnologia e gera privacidade. Então, pode ser uma alternativa muito interessante, por exemplo, a área do direito, por exemplo. Exato. Né? É uma área mais específica, né? Como tu falou, e da mesma forma que o Google Studio, né? Eu consigo, então, através de um modelo pré-definido, pedir que a IA gere um documento baseado em cima daquele. Então, eu consigo aqui ter duas informações, né? É óbvio que aí é uma questão de você estar alternando telas, né? Mas eu posso gerar o documento. O documento que eu crio aqui, eu salvo ele dentro do meu Drive e através do estúdio eu consigo trazer esse documento para que ele faça, então, a tradução ou a adequação conforme, se for na área do direito, né? Vamos imaginar de processos, como ele consegue trazer esse material. São ferramentas similares? Sim, são ferramentas similares. Uma complementa a outra? Claro, uma complementa a outra. A gente não pode... eu não acredito em uma ferramenta única. Né? Tu falou, o próprio pacotão, às vezes, ele é bom por um lado, mas, por outro lado, ele acaba ficando muito complexo. Então, olhando esse conceito do pensamento computacional, eu gosto de ter mais compartimentalizado as informações, até para ficar mais fácil o aprendizado, que é o meu caso. Então, vamos lá. Vamos pegar um arquivo aqui, tá? Vou pegar um arquivo aqui, vamos achar aqui nos meus downloads. Perfeito, já está salvo ali agora. Então, vamos lá, vamos fazer o upload aqui do arquivo. Generative AI and Jobs. Vamos abrir. Ele vai subir o arquivo agora. Demora sempre, aí é óbvio que depende. Dependendo do tamanho do arquivo, ele demora um pouco mais ou um pouco menos. Mas ali, ó, tá salvo aqui, ó. Aí o que ele vai fazer? Ele já te dá de cara, deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho, ele já dá de cara aqui, ó, guia do notebook. Quero ajuda para criar perguntas frequentes, guia de estudo, sumário, linha do tempo e documento resumo. E aqui ele já te dá um resumo, né? O estudo generativo, né, Generative AI, analisa o impacto potencial da inteligência artificial generativa, especialmente os modelos de linguagem de grande porte, LLMS, como o GPT-4, no mercado de trabalho global. Então, ele já te dá. Ele te dá aqui também algumas perguntas sugeridas, como a Generative AI está impactando no mercado de trabalho. E aí eu posso, então, aqui embaixo, começar a fazer as perguntas. Então, vamos lá. Me diz uma pergunta para que a gente possa colocar algo que seja importante. Quais são as áreas que são mais impactadas pela IA em relação ao emprego? A perda de emprego. Pela IA, na geração de emprego? Em relação à perda de empregos. Porque foi a pergunta que a gente fez ali para o ChatGPT agora há pouco. Vamos lá. Então, quais são as áreas mais impactadas pela IA em relação à perda de emprego? Ele vai fazer a leitura agora e vai dar a resposta. Vamos dar um zoomzinho aqui. Aqui estão as áreas mais impactadas pela IA em relação aos empregos com base na fonte fornecida. Trabalho de escritório, trabalhos de conhecimento, setores específicos. E aí o que é legal, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui, ó, que quando você vai fazendo, ele já vai te dando aqui uma informação, ó. Ele já diz qual é a página, né? Qual é o paper, e ele já te traz o original aqui. Perfeito. Né? Então, ele criou essa informação a partir dessas duas fontes específicas. E aí ele vai para as guias de fontes. Ó, ele vai olhar aqui para o texto e vai te dar a discussão. Isso seria bem interessante também para quem faz pesquisa, né? Porque se pega uma tese, uma dissertação, e eu sei que a GPT tem esse mal de alucinar e criar referências, né? Enquanto que esse aí já dá a referência correta, né? Isso facilita você ler um trabalho acadêmico, inclusive, correto? E o legal é que eu posso conversar, a ideia que eu sempre digo, é de conversar com o documento. Então, essa IA, ela está treinada,
né, automaticamente, né, vou colocar esse termo, né, ela foi treinada para conversar com este documento. Qual é a fonte? Então, eu pergunto sobre o que essa fonte tem, qual é a pergunta que me interessa, e ele vai me dizer. Vamos colocar um exemplo aqui, ó, né? Quais os percentuais de perda de emprego em relação ao uso da IA? Esse não. Faltou um A aqui. Mas ele entende. Ele entende, mas eu sempre gosto de colocar aqui, né? Vamos lá, ele já está puxando aqui. Sim. Ele vai fazer, então, baseado no documento, a resposta. Podia fazer uma pergunta ali, que eu achei interessante ali, que eu achei que o ChatGPT colocou as mulheres como mais vulneráveis nesse processo, porque associou as mulheres a cargo de secretariado e tal. Eu não sei se isso é um viés ou não, né? Mas você podia perguntar para ele depois também por que as mulheres seriam mais impactadas? E outra questão depois que ele responder, lembrar o seguinte, eu conseguiria fazer um resumo estendido desse relatório, ou seja, não como se fosse uma tradução, como o nosso colega Samuel Levy fez, que ele fez utilizando Python, né? Vamos tentar aqui, ó. Qual a resposta, então, que ele deu para nós? Impacto da IA nas mulheres, uma questão de estrutura ocupacional. As mulheres são mais impactadas pela potencial automação impulsionada pela IA devido à sua concentração em ocupações de setores com maior risco de automação. Então, ele vem ao encontro do que o ChatGPT falou, mas está aqui de uma forma, né, talvez predominância em trabalhos de esse escritório. O estudo, toma esse documento, ressalta que o trabalho de escritório com alta concentração de mulheres apresenta maior parcela de tarefas expostas a IA. E aí ele te dá quais são os itens aqui, ó. Ele te dá a informação de onde está ali. A automatização dessas tarefas pode levar a uma perda desproporcional de empregos para as mulheres. Então, a resposta que o ChatGPT deu não está tão errado, porém, ele já confirma que esta resposta foi gerada, pois a informação, né, a base da informação do documento diz. Se eu precisasse perguntar agora a nível, né, de pesquisa da internet, daí é outra informação. Ele só está me respondendo o que tem aqui dentro agora. Pode ser até uma forma também da gente usar o notebook LM para confirmação também, né? Quando você tem dúvidas do relatório, né? Porque eu acho que aí ele enfatizou um pouco mais detalhadamente a minha preocupação, né? Gostei. E ele te dá, eu acho que o que é legal também, né? Ele já te dá algumas ações para a mitigação do espaço. Sim. Investir na educação e treinamento para as mulheres em áreas de alta demanda, como STEAM, que é uma área, né, que aí vem no ambiente que eu estou aqui, como é que eu vou trabalhar com essa aí, promover a igualdade de gênero, fortalecer a proteção, os sistemas de proteção social. Em suma, o estudo destaca a importância de considerar as implicações de gênero no mercado de trabalho e de se adotar políticas que promovam a igualdade. Perfeito. Voltando então àquela questão lá eu conseguiria gerar um PDF, um resumo desse trabalho, não tão pequenininho, não tão simplesinho, com essa ferramenta, ou vai ser com a outra? Vamos lá. Vamos pedir para que ele desenvolva um resumo, não, né? Uma tradução desse documento, talvez. Eu queria ele mais ou menos mais detalhado, né? Uma produção detalhada do documento. Porque aí a gente pode divulgar com mais facilidade para as pessoas, né? A gente divulga os dois, né? É mais fácil divulgar quando tu tens um relatório já mais mastigado, assim, mais... Vamos ver como é que ele vai criar aqui. É óbvio que eu coloquei um prompt bem simples, né? Sim, entendi. Poderia ter criado um prompt usando o ChatGPT também, um criador. Exatamente. Ou seja, você pode combinar as ferramentas, isso vai dando mais poder para elas, correto? Perfeito, que é essa a grande ideia, né? Acho que nós não podemos, ele gerou aqui um mais longo, mas ainda ficou resumo, né? Sim. Vamos ver se ele consegue aqui.
faça a tradução do documento. Talvez ele não vá trazer aquilo que o Samuel fez, de fazer uma tradução literal, de traduzir o documento como um todo, que ele vai traduzir o texto, né? O Samuel usou que ferramenta? Ele usou uma ferramenta Python. Ah, Python. Isso, eu vi que ele fez uma ferramenta Python. Ele criou, né, ele desenvolveu um script que pega aquela informação, traduz, né? Ó, aqui ele fez uma tradução, deixa eu ver aqui. Ó, ele fez aqui a tradução, mas ainda ele só puxou a informação. Eu acho que a gente teria que pensar ainda em como criar essa tradução. Talvez criar um prompt mais sofisticado. Exatamente. Vamos colocar aqui. A partir do sumário acima, desenvolva a tradução de todos os... vamos colocar aqui todos os tópicos. Isso. Vamos ver se ele vai fazer. Aí também tem que ter colocado a tradução de todos os tópicos, a tradução em português, todos os tópicos, enfim, alguma coisa assim. E outra pergunta para você enquanto ele faz. Qual a aplicação do... Você tem dois, né? Tem depois lá o estúdio, não é isso? Isso. Como isso aí? Esse aí o estúdio é outro, ele faz... Sim, são ferramentas... Eu gosto de colocar assim, ó, como um exemplo. Quando a gente abre o Workspace do Google, né? Você tem lá Google Studio, é uma ferramenta. Google Docs, outra ferramenta. Google Sheets, outra ferramenta. Google Apresentação, outra ferramenta. Esse é o mesmo conceito que a Google trabalha. Ela trabalha com ferramentas, com caixinhas. Sim. Né? Então, ó, de certa maneira, ele já fez agora um resumo mais específico, né? Sim. Né? Mas ainda, talvez isso aqui seria um resumo de introdução. E aí agora eu teria que talvez ir lá para o Google Studio e pedir aquela tradução como nós fizemos na outra vez. Pede para ele fazer a tradução, né? Porque assim, eu, no meu jeito, como eu me especializei um pouquinho no ChatGPT, na OpenAI, né? O que eu faria? Eu pegaria lá o PDF 24, quebraria aquele PDF em 10 partes, colocaria, são 40 páginas, colocaria 4 páginas cada vez, ele ia me traduzir 4 páginas cada vez, eu ia somar e fazer tudo, né? Claro que eu não automatizei, né? Então, por exemplo, provavelmente o Samuel deve ter automatizado essa quebra, né, do documento, que tem uma ferramenta para você fazer isso, né, para você quebrar, né, o documento PDF em partes menores, até usando ali a tecnologia ali de agentes, né, para isso. Isso. Né? Eu digo assim, ó, que são ferramentas diferentes, uma complementa a outra. Sim. Eu entendo que, né, como eu disse, essa é uma ferramenta de entrada para melhorar o meu processo de aprendizado para quem não está nesse nível de estar criando agente e tudo mais. O que eu posso fazer é assim, ó. Aqui, por exemplo, até vou colocar aqui, ó, voltar aqui aqui embaixo tem o guia do notebook, né? Sim. Se eu clicar aqui nas perguntas frequentes, ele vai gerar uma nota, como se fosse um stickerzinho, né? Fazendo quais as perguntas mais frequentes que tem desse documento. Aí ele já serviria para quê? Naquele momento que tu falou antes, né? Eu quero ler uma tese, ler um artigo. Sim. Então, ao invés de eu ler todo o artigo primeiro e ir anotando, eu subo aqui o artigo e ele vai me gerando as perguntas mais frequentes. O que ele gerou aqui, ó? Ô Luiz, eu fico imaginando que meus alunos têm essa dificuldade, que eles têm a conta que não é paga, né? E aí, rapidamente, estoura os tokens. Eu imaginei já usar isso aí em sala de aula, por exemplo, eu coloco meu livro ali, tá? Eu posso compartilhar esse mesmo arquivo? Pode. Posso compartilhar. Então, por exemplo, eu compartilhei ali em cima, igual o Google, né? Olha só. Aqui, ó. Aqui ele criou perguntas, tá? Quando eu pedi para ele perguntas ali, ó. Perguntas frequentes sobre IA generativa. Como a IA generativa difere de outras tecnologias em termos potencial no impacto de mercado? Quais as ocupações mais suscetíveis para automação? Quais ocupações provavelmente serão aumentadas por IA? Qual o impacto potencial? Vamos imaginar que eu quero desenvolver uma apresentação
né? Vamos colocar de forma simples. Eu quero ter uma apresentação de start numa aula. Eu pego esse material, subo para cá, faço as perguntas, vou estudar ele através das perguntas e respostas, crio essas perguntas, e essas perguntas, por sua vez, aqui são 8 perguntas, eu posso gerar uma apresentação, porque aqui já está pronto, ó. Sim. Né? Aí eu posso entrar ali num Gama, por exemplo, num Gama app, mandar esse script e pedir para que ele faça a apresentação. É uma apresentação linkada ao material. Ficou sensacional, até como eu estava falando, que meus alunos não pagam, então para eles poderem usar isso de maneira gratuita, sem estourar tokens, eu acho uma excelente opção, né? E outra coisa também, o Gama, você paga a versão do Gama? Não, a minha versão gratuita. Tá, ó, aí, deixa eu ver se o áudio tá compartilhado. Como é que você fez? Você foi lá, subiu o documento e... Vamos lá, deixa eu voltar aqui, ó, tá? Volta, mostra onde você Ó, nós fizemos aqui no Generative, certo? Sim. Aqui no guia, você clica, ó, aí ele vai aparecer aqui, ó, gerar conversa. Esse ele tá gerando ainda, então ele pode demorar alguns minutos. O que eu fiz, então, para mostrar o que eu já fiz antes? Né? Eu cliquei, ontem eu coloquei esse aqui, né? Vim aqui na minha ferramenta, cliquei e ele já gerou aqui. Ele gerou a partir deste documento que eu subi. Eu subi o edital da Facetec. Sim. Ó, então, ele pegou o resumo e quando eu mandei ele gerar, ele gerou sozinho. Ah, tá. Ele não fez primeira geração num texto, depois converteu. Não, ele já gera sozinho daí. Entendi. Porque, na verdade, assim, às vezes eu gosto, quando eu estou estudando também, acompanhar em inglês e acompanhar a escrita em inglês também, para ir alguma palavra ou outra que eu não entendo, eu leio melhor do que eu escuto, né? Então, assim, eu consigo já entender melhor o completo, assim, vamos dizer assim, né? Mas perfeito. Cara, muito obrigado hoje, Luiz. Agora eu despeço mesmo. Eu vou, depois editar, divulgar para o pessoal. E semana que vem, se você puder, a gente faz mais meia horinha aí. Vamos fazer mais meia horinha. Aí, estúdio do Perplex e do Ilhama depois, tá bom? Vamos ter nossa... a gente vai, por último a gente vai terminar o Ilhama, mas a gente vai chegar lá ainda. Valeu, muito obrigado. Bom final de semana para você. Para ti também, um abraço. Parabéns, sucesso. Até mais, tchau. Obrigado.